A contar para a segunda jornada Liga NOS, o Benfica, a equipa de Rui Vitória, deslocou-se ontem à noite a Chaves e venceu a equipa liderada por Luís Castro, o Grupo Desportivo de Chaves, por 1-0, já marcado nos descontos finais desta partida. Rui Vitória leva para casa os 3 pontos num jogo muito difícil, num jogo muito complicado, nada fácil para os pupilos da Luz, e assim estes 3 pontos dão a segunda vitória para o Benfica, totaliza 6 neste arranque da Liga NOS. Vocês sabem que eu começo por falar primeiro o 11 da equipa que eu estou a analisar. Escolhi este jogo, escolhi o Benfica, vou falar do 11, depois passo para os comportamentos coletivos e individuais da equipa de Rui Vitória dentro das 4 linhas, uma opinião generalizada depois e relatando também aquilo que se passou em termos de marcadores. Um golo apenas para a equipa de Rui Vitória, Chaves não marcou, 3 pontos para a equipa da Luz. Rui Vitória trouxe para ontem à noite este 11, na baliza Bruno Varela, lado direito tivemos André Almeida, lado esquerdo Eliseu, dupla de centrais com Luizão e Jardel, pivô defensivo para Feiza, uma linha de 3 à frente do posicionamento de Feiza tivemos Pizzi no corredor central, à direita tivemos Sálvio, à esquerda Serbi, e na frente Jonas no apoio a Seferovic. O jogo entrou um pouco confuso, em que o Benfica não se conseguia organizar, o Chaves também partia muito para as transições ofensivas de um modo rápido, em puros contra-ataques e em algumas situações em ataque rápido, e o Benfica posicionalmente nunca esteve perfeito, concedendo aos Chaves muitos espaços, principalmente através dos corredores laterais. O Benfica numa primeira fase teve sempre muitos problemas, porque os Chaves, jogando em casa, e as equipas de Luís Castro subiam as suas linhas, e o Benfica teve grande dificuldade em construir a sua primeira fase. Nesta imagem temos os centrais e os laterais que não se projetam, ou seja, foi um Benfica muito pragmático, com muitas cautelas num terreno muito difícil. Luizão e Jardel na sua linha, mais no corredor central. Eliseu e André Almeida eram os laterais que não davam a projeção como já vimos em jogos anteriores, e depois, mediante o posicionamento da bola, ou era Feiza ou era Pizzi, e eles trocavam de posicionamento e um dos jogadores baixava para receber a bola. Quando os laterais não se projetavam, era claramente do lado esquerdo Serbi que dava a largura ao Benfica, do lado direito era Sálvio que dava a largura ao corredor mais à direita. Mas esta primeira fase foi realmente muito complicada, e Pizzi ia buscar ou a bola à esquerda, Feiza ia buscar a bola à direita, era um misto de posicionamento entre os dois jogadores para tentar receber a bola em situações muito complicadas. Depois a bola, quando passava para uma segunda fase, ou mesmo no início, ainda na transição da primeira fase para a segunda fase do modelo de jogo de Rui Vitória, no lado esquerdo Eliseu era aquele lateral que conseguia abrir quando Serbi procurava movimentos interiores. Serbi fazia muito esse tipo de movimento, que vinha para o corredor central à procura de uma linha de passe para criar também superioridade numérica no corredor central, e quando o Serbi fletia um pouco para dentro era quando Eliseu conseguia dar um pouco de largura à equipa do Benfica. E Serbi estando dentro, Pizzi estava numa situação mais central no seu corredor. Para quê? Para que, se o Benfica quisesse mudar o corredor à bola, Pizzi estaria muito bem posicionado naquele corredor central. Mas em outras situações, e era aquilo que o jogo solicitava, e dadas as dinâmicas da equipa do Benfica, do lado esquerdo o jogador que dava a largura ao ataque da equipa do Rui Vitória era claramente Serbi. Serbi era o jogador que dava a largura, que se encostava à linha, e nesta imagem é curioso que Eliseu
consegue fazer a penetração ofensiva, apostando na sua verticalidade já em terrenos mais ofensivos. Portanto, Sérvio dava a largura, Eliseu passava pela frente de Sérvio também para criar ruptura no corredor central. Falta de referência, isto foi um ataque rápido, ou seja, o que é um ataque rápido? É a aceleração no último terço do terreno e depois nem Pizzi nem Feza depois conseguiam dar aquele apoio no corredor mais central. E aqui já estava-me a referir também à falta de posicionamento e de alguma falta de organização no acompanhamento do ataque do Benfica e em outras situações na transição defensiva, que era o momento em que o Benfica perde a bola e depois rapidamente tem que a roubar. E então esses momentos deu aso para que o Chaves depois conseguisse explorar muito bem esses espaços, porque Pizzi em algumas situações faltava aquela referência no meio-campo. Portanto, os comportamentos do lado direito eram semelhantes, ou seja, André Almeida também pouco subiu, dada a estratégia do Rui Vitória frente ao Chaves. Era Sálvio que dava a largura mais à direita, e mesmo assim, quando o Sálvio procurava movimentos interiores ou quando procurava aquelas diagonais de fora para dentro e aparecer nas costas da linha defensiva do adversário, André Almeida depois ia subindo um pouco, porque o corredor ficava livre para as subidas do lateral. No corredor central, a chave, na minha opinião, está sempre em Pizzi e Jonas, ou seja, é aquela gestão que eles fazem de posicionamento e também nas movimentações, na mobilidade que estes jogadores trazem ao Benfica. E muito importante era Pizzi quando recebia a bola no corredor central, em que tem sempre aquela recepção orientada com grande qualidade. O que é que acontece? Acontece que vejam que o Benfica tem 4 jogadores entre linhas, entre a linha defensiva dos Chaves e a linha média dos Chaves, e era aqui que o Benfica criava alguns desequilíbrios no corredor central. Pizzi recebia a bola também quase em perfeitas condições, tinha ali um pressing zonal dos jogadores dos Chaves, mas depois nesta sequência Pizzi recebe a bola e vai colocar a bola entre linhas no espaço em que está ali Sálvio à procura do jogo mais interior. Era no corredor central que depois Pizzi, com a sua magia, conseguia por vezes receber a bola com alguma dificuldade, outras vezes recebia a bola com uma vontade, e depois o Benfica conseguia criar perigo por causa da movimentação muito inteligente de Pizzi com bola. Aquilo que eu falei há pouco atrás é na situação de Pizzi sem bola, e aí Pizzi deverá ter algum cuidado sobre dar referências ao portador da bola. Pizzi com bola já consegue ser um jogador diferente e que consegue dar muito a esta organização ofensiva da equipa do Benfica. Não só Pizzi, no início, quando comecei a falar do corredor central, era Jonas. Jonas é um dos elementos mais importantes também da equipa do Benfica, porque é um jogador que também sai muito da sua posição, recua em demasia, deixa muito as suas linhas para receber a bola, mas depois tem aquela vontade de desce para receber, recebe, dá e vai novamente para a sua posição. É esta predisposição que Jonas tem, mesmo com esta idade, de fazer essas rupturas, essa verticalidade no corredor mais central do Benfica. E Jonas muito bem, quando descia da sua posição, saía do lado de Seferovic, conseguia depois recepcionar a bola numa parte mais atrasada, como podem ver, e depois vai criar grandes dificuldades. Neste lance, para vocês perceberem, há um cruzamento de Sérvio e a bola vai para Pizzi, porque Pizzi recua muito no terreno. Reparem onde está Pizzi. Pizzi está numa parte mais central, Sérvio no seu corredor, Sálvio também mais à direita, Seferovic está colado aos centrais dos Chaves, e neste cruzamento de Sérvio, Jonas recuou, vai receber a bola e depois vai tentar tabular com Pizzi. Ou seja, Pizzi e Jonas eram os dois jogadores no corredor central que tentavam criar os desequilíbrios. Nunca esquecendo também o jogo interior de Sálvio na direita e Sérvio na esquerda para a tentativa e subida dos seus laterais Eliseu e André Almeida, que ontem não tiveram essa
disponibilidade, também por causa do Rui Vitória. Acredito que Rui Vitória não desse tanta liberdade para as subidas de André Almeida e de Eliseu. Portanto, este foi o Benfica com bola. Já falei da primeira fase de construção, o Chaves a pressionar muito o Benfica, teve alguma dificuldade. No corredor central, com a movimentação de Pizzi e Jonas, também criaram alguns problemas à equipa do Chaves, em que o Chaves no meio campo também conseguiu aglomerar muitos jogadores e dificultar a tarefa de Pizzi e de Jonas. E nos corredores laterais, tanto Eliseu como Servi do lado esquerdo e do lado direito, Sálvio e André Almeida, faziam a melhor gestão possível sobre as rotinas da equipa de Rui Vitória. O Benfica sem bola foi um Benfica que também pressionava alto. A equipa da Luz, quando vai fora ou jogando em casa, assume os seus comportamentos e vai pressionar em cima, principalmente neste campeonato interno Liga NOS. E vejam que os dois avançados do Benfica, Seferovic e Jonas, criam as referências entre os centrais do Chaves, não deixa que o Chaves tenha a sua primeira fase de construção, e depois Pizzi sobe no terreno, vai incomodar a zona do pivô defensivo do Chaves, e os laterais do Chaves, ao abrirem, reparem nesta imagem que foi difícil captar esta imagem, Servi depois vai fazer a pressão a Paulinho, que é o lateral direito do Chaves, enquanto do outro lado quem fazia a pressão ao lateral esquerdo era certamente Sálvio. Portanto, foi um Benfica que não deixava o Chaves construir, subia muito as suas linhas, tentava roubar a bola no meio campo do Chaves, e quando isso não acontecia, o Benfica, vocês já sabem a forma de como o Benfica defende em organização em 4-4-2, duas linhas de 4, dois avançados, e são os avançados os primeiros a defender nessa organização defensiva. Por um lado tínhamos Jonas e Seferovic, os dois homens que iam basculando, e o avançado contrário ao corredor da bola fechava na zona do pivô, e depois aquela linha de 4 com Sálvio e Servi que desciam dos seus corredores e formavam aquela linha com Feiza e Pizzi. Um 4-4-2, o espaço entre os blocos está minimamente aceitável. Porquê? Porque nós vemos que há jogadores dos Chaves entre linhas, mas a distância é curta, e depois, mal o jogador dos Chaves recebesse a bola, a pressão do jogador mais próximo do portador da bola, o jogador do Benfica conseguia atacar e pressionar a equipa dos Chaves. Aquilo que eu disse no início, este foi um Benfica a jogar com bola e sem bola. Aquilo que eu disse no início deste vídeo, foi um jogo muito complicado, um terreno muito difícil. O Benfica, quando queria pressionar um pouco alto, por vezes deixava muitos espaços atrás. O Chaves conseguia, numa transição ofensiva, imprimir uma velocidade rápida e apostando em plenos contra-ataques, o que dificultou muito a equipa do Benfica. E em aspectos individuais, Mateus, aquele jogador emprestado do Sporting, foi um quebra-cabeças para Eliseu. Eliseu esteve, na minha opinião, muito mal no aspecto defensivo. As investidas dos Chaves passavam muito pelo corredor esquerdo do Benfica, e é raro também destacar os comportamentos defensivos dos médios alas, neste caso Sálvio e Servi, que também ajudaram muito os seus laterais. O Benfica, no cômputo geral, foi um jogo muito dividido. O resultado, se calhar, pode-se justificar, dadas as oportunidades que o Benfica criou frente aos Chaves, e é que são aquelas oportunidades no último terço de terreno, em que, por exemplo, na segunda parte, o Benfica ao intervalo está a 0-0, e numa segunda parte há uma grande oportunidade para os Chaves, para uma grande defesa de Bruno Varela, e no minuto a seguir tivemos o lance de Jonas que envia ao poste. Foi um jogo muito dividido, mas na minha opinião, acho que por tudo aquilo que o Benfica fez, a vitória acabou por sorrir para Rui Vitória, também contando com aquela pontinha de sorte, como se costuma dizer na gíria, aquela estrelinha de campeão. O Benfica ontem teve no terreno do Chaves. Na segunda parte sai Servi e entra Rafa. Aqui uma troca por troca. Rafa vai jogar no corredor lateral, e depois aos 78 minutos uma substituição que não percebi depois como é que Rui Vitória iria fazer o seu posicionamento. Vai sair Sálvio
e entra Jiménez. Rafa passa para o lado direito e nesta imagem posso-vos mostrar e provar depois a permuta e a entreajuda do posicionamento entre Seferovic e Jiménez. Portanto, Rafa passa para a direita e na esquerda vamos ter Seferovic e em outras situações aparecia Jiménez e depois Seferovic aparecia mais no corredor central, próximo de Jonas. Reparem que eu até coloquei um tracejado Feiza e Pizzi no corredor mais central e na esquerda Seferovic era o jogador que estava mais ligado a Eliseu ao lado esquerdo. Rafa aqui está a procurar movimentos interiores para depois Benfica rodar a bola para a direita para as subidas de André Almeida. Jonas é o elemento mais ofensivo que não estamos a conseguir ver na imagem e depois no lado esquerdo havia aquela permuta de posicionamento entre Seferovic e o mexicano Jiménez. Depois, aos 92 minutos, já depois da hora, o árbitro deu 6 minutos de desconto ao golo do Benfica através de Seferovic. Há um lançamento longo por parte da equipa do Benfica, vai aparecer Rafa na linha final, faz um cruzamento e Seferovic com aquele toque de mestria, um simples toque na bola, consegue depois finalizar. O Benfica faz o golo aos 92 minutos e depois mais tarde sai aquela substituição que Jonas sai e entra Filipe Augusto, mas aqui aos 94 o jogo já estava praticamente decidido. 94-2 eram 96, 6 minutos de desconto. O Benfica vence o jogo num terreno muito complicado, muito difícil. Benfica está fraco nas transições defensivas. Rui Vitória terá que corrigir o espaço que o Benfica dá quando perde a bola e isso realmente faz com que depois as equipas, não só o Porto, o Benfica ou o Sporting, consigam crescer, porque são estas três equipas que vão lutar pelo título. O Benfica teve aquela estrelinha da sorte, tenho que admitir isso. 3 pontos para o Benfica, os benfiquistas estão contentes, Rui Vitória está contente, o grupo está contente, os aspectos motivacionais estão em alta e o Benfica, Porto e Sporting arrancam esta liga com uma boa projeção para aquilo que se irá passar na Liga NOS. Parabéns ao Benfica, venceu num campo extremamente difícil. Espero que vocês tenham gostado desta minha análise ao Benfica. É aquele like, aquele apoio que vocês sabem dar ao canal Joga Simples. Like pelo jogo, like pelo Benfica, like pelo futebol português. Quem não é inscrito, aqui em baixo tem um botãozinho vermelho que diz subscrever ou inscrever, não sei. Inscrevam-se no canal e fiquem atentos ao futebol brasileiro e ao futebol nacional aqui no canal Joga Simples.